O trajeto de Lewis Hamilton com a Ferrari jamais seria comum, mas ninguém imaginaria o quão turbulento seria o começo. Depois de conquistar uma posição de partida de destaque e a vitória na corrida sprint na China, seu primeiro feito importante com a equipe vermelha, o fim de semana de Hamilton tomou um rumo surpreendente, quando ele foi excluído do Grande Prêmio principal, devido ao desgaste excessivo da placa. Essa eliminação, já motivo de intensos debates, transformou-se em algo muito maior após o diretor de equipe da Ferrari, Fred Vasseur, emitir uma declaração inesperada e apaixonada, defendendo tanto o desempenho quanto a reputação de Hamilton. Não se tratava somente de uma penalidade, mas de uma crítica mais abrangente direcionada ao piloto, e Vasseur decidiu que era hora de responder. Antes de continuarmos, lembre-se de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ficar conosco até o final, pois essa narrativa vai muito além de uma simples exclusão. É importante contextualizar. A transferência de Hamilton para a Ferrari foi uma das negociações mais aguardadas na história recente da Fórmula 1. Um 7 vezes campeão mundial, unindo forças com a equipe mais emblemática do automobilismo, naturalmente vem acompanhado de grandes expectativas. E embora o início da temporada não tenha sido desastroso, tampouco silenciou os críticos, que agora afirmam que Hamilton pode ter ultrapassado seu auge após terminar em 8º na Austrália e ser excluído ao ocupar a 6ª posição na China. Alguns comentaristas e ex-pilotos recorreram a uma narrativa já conhecida, dizendo que Hamilton estaria esgotado, que teria perdido sua vantagem e que a Ferrari cometeu um erro ao contratá-lo neste momento de sua carreira. No entanto, Vasseur não aceitou essa retórica. Em uma entrevista recente, ele refutou com veemência a ideia de que Hamilton estivesse ultrapassado, classificando os comentários de imprecisos e desrespeitosos. Ele citou a última corrida de Hamilton com a Mercedes em Abu Dhabi, no ano passado, como exemplo claro. Apesar de ter largado em 16º, Hamilton batalhou na pista para terminar em 4º, superando seu companheiro de equipe George Russell nas últimas voltas. Para Vasseur, se um piloto realmente estivesse acabado, não seria capaz de produzir um desempenho desse nível. Ele também lembrou que, ao longo de uma parceria de 3 anos, Hamilton superou Russell diversas vezes, fato frequentemente ofuscado por narrativas sensacionalistas. Para Vasseur, a sugestão de que Hamilton não tem mais nada a oferecer não é apenas desrespeitosa, mas totalmente fora da realidade. Vasseur também criticou como a mídia e certos comentaristas deturparam as primeiras atuações de Hamilton na Ferrari. Sim, ele reconheceu que os resultados não foram perfeitos, mas destacou o quão próximo o piloto esteve, tanto na classificação quanto no ritmo de prova. Na China, Hamilton conquistou a partida de pole na corrida sprint à frente de Leclerc, e em seguida, venceu a corrida sprint, demonstrando que quando o carro e a configuração funcionam, o piloto britânico ainda é plenamente capaz de alcançar resultados expressivos. Na Austrália, a estratégia equivocada da equipe ao realizar a troca dos pneus de forma tardia custou posições para ambos os pilotos, algo que não pode ser atribuído exclusivamente a Hamilton. A exclusão na China, como Vasseur enfatizou, não teve relação com a condução de Hamilton. O desgaste excessivo da placa foi consequência de uma configuração de altura de passeio que a equipe admitiu ter sido demasiadamente agressiva. Uma escolha possivelmente influenciada pela escassez de dados obtidos em corridas longas em pista seca durante os testes da pré-temporada, quando o tempo de Hamilton foi interrompido por um problema mecânico. Foi um erro da equipe, simples e claro, e Vasseur deixou bem evidente que Hamilton não é o responsável. Na verdade, a única razão pela qual ele se viu na situação de ser excluído foi por lutar arduamente para trazer o carro a uma posição que somasse pontos, um verdadeiro testemunho de seu empenho e não de um declínio. Outro aspecto que se tornou evidente foi o quanto a Ferrari passou a proteger Hamilton em tão curto espaço de tempo. As declarações de Vasseur não foram apenas explicações técnicas, mas também manifestaram um caráter pessoal.
É incomum um diretor de equipe falar de forma tão direta e emotiva em defesa de um piloto, especialmente de um recém-chegado à equipe. Mas isso demonstra o quanto a Ferrari leva a sério as críticas dirigidas a Hamilton e o quão comprometida está em mostrar que os duvidosos estão enganados. Eles não contrataram um piloto por publicidade ou sentimentalismo. O fizeram porque acreditam que ele pode levá-los de volta à glória dos campeonatos. E contudo, esse percurso não será simples. O carro 25 mostrou sinais de competitividade, sobretudo em condições de corrida sprint, mas ainda se revela inconsistente e possivelmente demasiadamente sensível quanto à configuração e ao desempenho ao longo das provas. A Ferrari ainda se encontra atrás da Red Bull e da McLaren no campeonato de construtores, e tanto Hamilton quanto Leclerc lutam para conquistar melhores posições na tabela dos pilotos. Para reverter essa situação, a equipe precisará de muito mais do que finais de semana sem imprevisto. Será necessário coesão, precisão e confiança, o que inclui ignorar as críticas externas. A declaração de Vasseur também funciona como um alerta para o restante do paddock e para a imprensa. Subestime Hamilton por sua conta e risco. A ideia de que ele teria perdido sua vantagem em virtude da idade não é apenas ultrapassada, é desleixada. Ainda que seja verdade que nenhum piloto com mais de 40 anos tenha conquistado o título mundial desde 1966, Vasseur lembrou a todos que a Fórmula 1 está em constante mudança. Os carros se transformam, os métodos de treinamento evoluem, e Hamilton não é um piloto comum. Ele é um dos atletas mais disciplinados, comprometidos e incrivelmente focados da história do esporte. Se alguém pode quebrar esse recorde, certamente é ele. Para o próprio Hamilton, as últimas semanas provavelmente foram bastante frustrantes. Uma nova equipe, um novo ambiente e já uma avalanche de julgamentos e especulações. Mas, como evidenciado na defesa de Vasseur, as pessoas que realmente importam ainda confiam nele. E como já vimos inúmeras vezes, quando Hamilton é colocado em dúvida, é geralmente quando ele se mostra ainda mais perigoso. Deixe nos comentários sua opinião sobre a defesa apaixonada de Fred Vasseur em favor de Lewis Hamilton. Essa postura é a liderança que a Ferrari necessita para se manter unida sob pressão, ou você acredita que isso revela o quão vulnerável a equipe está se tornando perante as críticas à medida que as expectativas continuam a crescer? O que fica claro é que Vasseur não está apenas protegendo um piloto, mas uma visão, uma perspectiva na qual Hamilton, apesar de um início atribulado, ainda é considerado um pilar essencial no projeto de longo prazo da Ferrari. O que diz muito sobre a dinâmica interna da equipe e a confiança depositada na experiência, em vez de meras narrativas. Este é também um momento fascinante na cultura mais ampla da Fórmula 1, que suscita questionamentos sobre como avaliamos os pilotos no final de suas carreiras, com que rapidez descartamos lendas e quanta paciência as equipes modernas realmente possuem em uma era de constante escrutínio. A exclusão de Hamilton pode ter roubado as manchetes, mas o que se seguiu é uma lembrança de que a percepção muitas vezes tem mais peso do que os resultados. A narrativa de declínio é fácil de ser vendida, mas talvez, como sugere Vasseur, ela esteja completamente fora de sintonia com a realidade. As próximas corridas dirão se esse episódio se transformará em um estandarte de motivação, ou apenas em um detalhe passageiro. Se o apoio de Vasseur impulsionará Hamilton a silenciar os críticos, se a Ferrari usará essa crítica como combustível para aprimorar suas operações, elevar o desempenho do carro e provar que é uma competidora séria, ou se a pressão apenas aumentará, evidenciando mais falhas na estrutura e na tomada de decisões da equipe. Essas são as histórias que definem uma temporada, não apenas quem vence no domingo, mas de que maneira uma equipe se desenvolve diante das adversidades e controvérsia. A resposta de Hamilton, contida, determinada e discretamente resiliente, reflete um piloto que já enfrentou diversas tempestades. Ele superou mudanças nas regras, disputas com companheiros de equipe e conflitos políticos dentro do esporte. E mesmo assim aqui está ele,
iniciando um novo capítulo com mais atenção do que nunca. Se ele conseguirá provar que os críticos estão equivocados e trazer novamente a glória para a Ferrari, isso não será através de manchetes ou declarações, mas sim por meio da execução, precisão e consistência ao longo do tempo. Para os fãs, aqueles que acompanham de perto a cada final de semana, analisando tempos de volta, comunicações via rádio e cada entrevista pós-prova, é exatamente por esse motivo que permanecem atentos, não só pela corrida em si, mas pela complexa trama de personalidades, ambições e desafios que fazem da Fórmula 1 o esporte a motor mais dramático do mundo. Se você gostou desta análise detalhada e deseja acompanhar cada reviravolta, cada choque e cada arco inesperado de redenção que a temporada 2025 reserva, não deixe de curtir este vídeo, inscrever-se no canal e ativar o sino de notificações, pois o que virá a seguir pode reescrever toda a trajetória deste campeonato. E você não vai querer perder nenhum instante. Agradecemos por fazer parte desta jornada e nos vemos na próxima.